Êxodo capítulo 12. Nós vamos aprender aqui com a Bíblia algumas características importantes da Páscoa e o sentido verdadeiro, profundo que a Páscoa nos ensina. Amém? Êxodo capítulo 12. Essa palavra Êxodo, que dá o título a esse livro, significa saída. Saída por quê? Esse livro conta a história da saída do povo israelita da escravidão do Egito. Então, por isso, o título é Êxodo, saída. E a primeira Páscoa, pessoal, a primeira Páscoa, ela foi celebrada lá no Egito. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito. E aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo, nós observamos Deus, o próprio Deus, instituindo a Páscoa. Agora, eu quero que você guarde, se você não tem esse conhecimento ainda, eu quero que você guarde o sentido da palavra, o verdadeiro sentido da palavra Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico é Pessar, que significa passar por cima. Repita comigo, passar por cima. Dou esse significado no seu coração. O que significa a palavra Páscoa? Passar por cima. Guardou? Guarda aí que é importante. Então, como eu disse, a Páscoa, a primeira Páscoa foi instituída no Egito. No Egito. E foi instituída pelo próprio Deus. Eu vou ler com você aqui o texto onde o Senhor, ele dá ordem a Moisés e a Arão para instituir a Páscoa. E depois eu vou explicar para você aqui 3 características principais da Páscoa. Algo profundo, que infelizmente poucas pessoas têm esse conhecimento, poucas pessoas têm entendido o significado profundo dessas coisas. Então eu vou com você aqui, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, um cordeiro então. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculeis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa,
é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Até aqui, por favor. Então, pessoal, vamos lá. Nós lemos aqui a instituição da Páscoa lá no Egito. Qual é o significado da palavra Páscoa? Passar por cima. Guarda isso no seu coração. Eu quero mostrar para você aqui a primeira característica importante que nós devemos atentar aqui para a Páscoa. Primeira característica é a seguinte, ela foi instituída, a Páscoa foi instituída primeiramente, a primeira Páscoa foi instituída por Deus antes que Deus enviasse a 10ª praga. Deus envia 10 pragas no Egito. Mas dentre as pragas que Deus enviou, a 10ª praga era a praga mais terrível. Era a morte dos primogênitos. A praga final, a praga do juízo final de Deus ao Egito. Então, a Páscoa ela foi instituída antes da 10ª praga. Eu quero ler novamente o verso 12 com você, que diz assim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então é importante nós entendermos que a Páscoa, a primeira Páscoa, ela foi instituída antes de um grande juízo de Deus. Ela foi instituída antes de um grande juízo de Deus. Glória a Deus. Agora, a segunda característica é a seguinte. O verso 13 diz assim, verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A segunda característica, importante. Um cordeiro foi morto, e o seu sangue foi usado como um sinal de livramento e de salvamento. A 10ª praga iria acontecer, a Páscoa instituída antes desse juízo, e um cordeiro precisou ser morto, e seu sangue usado como um sinal de salvamento, de livramento. Agora, a terceira característica aqui, eu vou ler com você novamente o verso 14, que diz assim: este dia vos será por memorial. Observe isso, memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus determinou que a Páscoa seria um memorial. O que é o memorial? O memorial é aquilo que não pode ser esquecido. É algo que não pode ser esquecido. Então Deus estava determinando aqui que aquela celebração, a Páscoa, a instituição da Páscoa,
jamais poderia ser esquecido. Por quê, pastor? Porque foi dado um livramento através da morte de um cordeiro, foi dado um livramento ao povo de Deus, aquele juízo final, aquele juízo fatal que passou e foi derramado sobre a terra do Egito. E por que então que a palavra Páscoa significa passar por cima? Porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele executa juízo na terra do Egito, ele envia a praga destruidora, ele envia o anjo da morte. E quando o anjo da morte, ele entrou no Egito, que ele via a marca do sangue do cordeiro nas portas da casa dos hebreus, literalmente ele passava por cima. Ele pulava aquela casa, ele não entrava para destruir, ele não entrava para matar o primogênito daquela casa, ele passava por cima, ele pulava. Deus poupou as casas que tinham a marca do sangue do cordeiro. Então, é esse memorial, igreja, que Deus determinou que as pessoas jamais se esquecessem. Que um cordeiro foi morto, o seu sangue foi derramado, e foi derramado para quê? Para poupar aquelas famílias de uma praga, de um juízo destruidor. Agora, quando nós olhamos, observamos a instituição da primeira Páscoa, que foi lá no Egito, todo o seu significado, todo o seu contexto, tudo isso aponta para quem? Aponta para o futuro e o futuro em Cristo. Hoje, nós estamos vivendo a Páscoa de Cristo. Não é mais a Páscoa daquele cordeiro que foi imolado, aquele cordeiro que foi sacrificado no Egito. Não, hoje nós vivemos a Páscoa de Cristo. Mas o sentido é o mesmo. Hoje, através do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus, esse sangue nos livra do juízo de Deus. O juízo que está por vir sobre todos os ímpios, sobre todos os pecadores que não se arrependeram. O sangue de Cristo hoje, do Cordeiro de Deus que é Cristo, ele nos salva, ele nos livra. Como no passado, o sangue daquele cordeiro foi o sinal que fez o anjo destruidor, o anjo da morte, passar por cima, poupar aquelas vidas. E hoje o sangue de Cristo em nós nos livra do juízo de Deus. O que eu quero dizer para você, o que eu quero dizer para a igreja, e eu quero a sua atenção, que existe um juízo pessoal, um juízo que será derramado semelhante ao juízo que foi derramado no Egito. Existe um juízo de morte, um juízo destruidor, um juízo condenatório, que será derramado por Deus sobre a vida de quem, pastor? De quem não tiver debaixo do sangue de Cristo. A Bíblia diz que as casas que não tinham a marca do sangue, as casas que não tinham a marca do sangue do cordeiro nas vergas da porta, aquelas casas, elas foram atingidas pela praga destruidora, pelo anjo da morte, e naquelas casas houve morte, houve destruição. Mas as casas que tinham o sinal do sangue,
elas foram poupadas. Cristo quer poupar a sua vida de uma destruição, de uma condenação eterna. Cristo quer poupar a sua vida. Por isso você precisa verdadeiramente participar da Páscoa de Cristo. Como os israelitas, os hebreus, participaram daquela Páscoa lá no Egito. Nós também hoje, no futuro, nesse tempo, nós precisamos participar, gente, da Páscoa de Cristo. Como assim, pastor? Como participar da Páscoa de Cristo? Colocar Cristo verdadeiramente no nosso coração, como o único Senhor e Salvador da nossa alma. Colocar a nossa vida debaixo desse sangue, esse sangue que limpa a gente de todo o pecado, esse sangue que reme cada um de nós de todo esse pecado e poupa a nossa vida do juízo. Eu quero ler alguns textos aqui para você ver o quanto Cristo representa esse cordeiro que no passado foi sacrificado lá no Egito e que foi símbolo de livramento, de salvação. Cristo representa esse cordeiro que nos nossos dias também nos salva do juízo que será derramado sobre cada ímpio, sobre cada pecador que não se arrependeu, sobre cada incrédulo. E esse é o memorial que não pode ser esquecido. O mais profundo sentido da Páscoa é esse. Que um cordeiro foi morto, seu sangue foi derramado, mas foi derramado com qual sentido, com qual objetivo? Livramento, salvação de um juízo que estava por vir. Este é o sentido que não pode ser esquecido da Páscoa. Você quer ver? Eu quero mostrar para você aqui. Abra sua Bíblia comigo agora no livro de 1 João. Vamos lá no Evangelho. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler com você aqui o verso de número 29. Eu quero mostrar para você como que a Páscoa lá no passado, ela apontava para Jesus. Aquele cordeiro representava Jesus. E hoje a nossa vida tem que estar debaixo desse sangue. Glória a Deus. Verso 29 diz assim, capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João, diz assim, ó: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga graças a Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus. Jesus é esse Cordeiro, capaz de remir os nossos pecados com o seu sangue e nos livrar da condenação final. Você quer ver? Quero mostrar outro texto, 1 Coríntios, capítulo de número 5. Aqui o apóstolo Paulo vai falar abertamente, claramente, sobre Cristo sendo esse cordeiro que foi sacrificado lá no Egito. Capítulo 5, verso 7 de 1 Coríntios, diz assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo
nosso quê? Cordeiro pascal foi imolado. Tá vendo? O apóstolo Paulo aqui, ele revela abertamente que Cristo, ele é aquele cordeiro pascal que foi imolado lá no Egito. Cristo representa esse cordeiro. Agora eu quero ler outro texto aqui, mais para o finalzinho da sua Bíblia, Hebreus capítulo 9. Vamos lá? Hebreus capítulo 9, mais para o finalzinho. Estou mostrando para você que Cristo é esse cordeiro. Que através do sangue de Cristo nós somos salvos, poupados de um grande juízo. Somente através desse sangue. Hebreus 9, 28 diz assim. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Diga graças a Deus. Cristo foi oferecido uma vez sempre. Hoje não precisa mais sacrificar animais por causa do pecado. Cristo foi oferecido uma vez para sempre. Ele é o Cordeiro de Deus, que nos livra do juízo. Nós temos que carregar esse memorial conosco. A Páscoa, gente, ela é um memorial e continua sendo um memorial. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você importantíssima. Você não pode permitir que o que você está ouvindo aqui caia em esquecimento. Tem muitas pessoas se esquecendo do juízo de Deus. Deus vai derramar o seu juízo. Esse mundo será atingido pelo juízo de Deus. Os ímpios não passarão impunes. Aquelas pessoas incrédulas não vão ficar impunes, serão condenadas. Haverá um juízo, pessoal. A semelhança do que Deus fez no Egito, que Deus enviou um juízo sobre aquela terra. E a 10ª praga foi terrível, porque ela trouxe morte de todos os primogênitos. A Bíblia diz que no Egito, entre aquele povo egípcio, não havia uma família que não tinha um morto dentro de casa. Era choro, era lamento, era tristeza. Porém, o povo de Deus, os israelitas que mataram o cordeiro, passaram o sangue, eles foram poupados. Eles foram poupados. Haverá um juízo, o juízo está aí. E somente através do sangue de Cristo, para que tanto eu quanto você não venhamos ser condenados, não venhamos ser atingidos. Isso você não pode se esquecer. Por que eu estou falando isso para você? Porque tem muitas pessoas se esquecendo. Tem muitas pessoas que, principalmente no nosso tempo, que estão abandonando a fé em Cristo. Estão abandonando o Cordeiro. Estão deixando o sangue do Cordeiro de lado. Estão fazendo pouco caso do sacrifício do Cordeiro. Tem muitas pessoas desprezando o sacrifício do Cordeiro. Tem muitas pessoas abandonando o sangue de Cristo. Tem muitas pessoas hoje substituindo o sangue de Cristo por outras coisas mais. Mas mal essas pessoas sabem que o juízo está vindo. Aquele dia no Egito foi um dia como qualquer outro. O céu nasceu, ou melhor, o sol nasceu, as pessoas saíram
para fazer os seus afazeres, para trabalhar, enfim, fazer o seu cotidiano normal de vida. Mas quando anoiteceu, diz a Bíblia, mas quando bateu o relógio meia-noite, veio o juízo de Deus. E o juízo de Deus virá. E se a pessoa não tiver a sua vida verdadeiramente debaixo do sangue do Cordeiro, ela será atingida. Como foi no Egito. A casa que não tinha o sangue, a praga destruidora, o anjo da morte, ele entrava. O juízo era executado. Mas a casa que tinha o sangue na porta, o sinal da marca do sangue, ele passava por cima. Era a Páscoa do Senhor. Pastor, o que é a Páscoa? Livramento. Salvação. Através do quê? Do sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro Pascal. Quem é esse Cordeiro, pastor? Cristo Jesus. Diga graças a Deus. A sua vida, meu irmão, minha irmã, tem que estar verdadeiramente debaixo desse sangue. Por isso eu quero que você agora, faça uma reflexão da sua vida. Como que você está espiritualmente? Às vezes você está aqui meio barro, meio tijolo. Às vezes você é aquela pessoa que crê, mas ao mesmo tempo não crê. Às vezes você é aquela pessoa que não se entregou ainda para Jesus. Você vive ainda uma vida mundana. Você gosta dos prazeres desse mundo. Você gosta da podridão desse mundo. Você não se entregou para Cristo. Você não se converteu verdadeiramente. Eu quero dizer para você a verdade do Evangelho. Se você está vivendo assim, você está correndo um sério risco. Você não vai ser poupada. Se você está vivendo assim, o juízo está vindo aí. É algo muito sério, pessoal. O Evangelho não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Não foi brincadeira no Egito. Não foi brincadeira no Egito. Deus determinou: sacrifique o cordeiro, passe o sangue nas vergas das portas, porque à meia-noite eu vou determinar juízo sobre essa terra. O anjo virá. E quem não tiver protegido pelo sangue vai ser atingido. Meu irmão, ainda dá tempo de você colocar a sua vida debaixo desse sangue. Verdadeiramente, ainda dá tempo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Qual é a boa notícia do Evangelho, pastor? Que ainda dá tempo de se colocar a sua vida debaixo desse sangue, para que a sua vida seja poupada do juízo que vai ser derramado. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se converter de verdade. Ainda dá tempo de você abandonar essas práticas pecaminosas. Ainda dá tempo de você se arrepender. Ainda dá tempo de você se entregar. Ainda dá tempo de você se lançar em Cristo. Ainda dá tempo de você se entregar. Ainda dá tempo. Eu quero que você guarde no seu coração esse memorial. Que memorial, pastor? Um cordeiro. Ele foi sacrificado. Seu sangue foi derramado para poupar vidas de um juízo terrível que estava por vir. Coloque a sua vida debaixo desse sangue, enquanto é tempo, pessoal.
Enquanto é tempo, meu irmão, enquanto está respirando, enquanto ainda os seus olhos nesse mundo, enquanto ainda os seus olhos estão se abrindo nesse mundo, coloque a sua vida verdadeiramente debaixo desse sangue. Abandone o pecado. Busque se consertar. Busque se corrigir. Busque servir a Deus verdadeiramente. Busque ser um cristão verdadeiro, não de fachada, não de aparência. Busque ser uma pessoa compromissada com as coisas de Deus, não apenas da boca para fora, mas com a vida, com a prática de vida, com o estilo de vida, com o procedimento de vida. Somente assim você vai estar debaixo desse sangue. Somente assim você será poupado do juízo que está por vir. Amém, pessoal? Abra o seu coração. Sabe, igreja, a Bíblia diz que Cristo, ele foi sacrificado, ele fez o seu sacrifício na cruz do Calvário e ele ressuscitou na Páscoa. Ele vive e o seu sacrifício, o efeito, o valor do seu sacrifício está vivo com ele. Então, em Cristo Jesus, nós podemos ter esperança. Que esperança, pastor? Esperança de salvação, esperança de livramento. Diga graças a Deus. A esperança daquele povo no Egito, do povo hebreu no Egito, estava no sangue daquele cordeiro. Era a esperança do livramento. Era a esperança da salvação. Cristo está vivo. E Ele quer muito mais do que te abençoar. Muito mais do que abrir portas na sua vida. Muito mais que fazer milagres na sua vida. Cristo quer te salvar. Muito mais do que fazer qualquer coisa na sua vida. Primeiro Ele quer te salvar. Ele quer que você esteja debaixo do sangue dele, para que você possa ser poupado do juízo que está por vir. Entende o que eu estou falando, pessoal? Guarda isso no seu coração. A Bíblia diz que Jesus, antes de ir para a cruz, para o seu sacrifício, ele institui Santa Ceia. É o que nós vamos daqui a pouquinho participar. Santa Ceia. Hoje, qual é a Páscoa dos nossos dias? É a Santa Ceia. É o Cordeiro de Deus, que é Cristo. Quando você toma do cálice, que é o sangue de Cristo, do pão, que é o corpo de Cristo, você está comendo o Cordeiro Pascal, que é Cristo. E quando você participa da ceia de todo o seu coração, com compromisso, então esse Cordeiro de Deus, esse Cordeiro Pascal que é Cristo, o sangue dele traz cobertura sobre você e poupa a sua vida do juízo que está por vir. Diga graças a Deus. Gente, vamos refletir, pessoal. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você. É o Espírito Santo que está falando com a igreja. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Ouça. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua comunhão com Deus? Quem é você? Quem é você aos olhos de Deus? Quais têm sido
o seu proceder, o seu procedimento? Quais têm sido as suas atitudes? Quais têm sido os seus pensamentos? Como é você, o seu estilo de vida tem agradado o Senhor ou não? Se você diz para mim, pastor, não, então você tem que consertar isso o mais rápido possível. Você não pode ficar empurrando a sua vida com a barriga, como muitos fazem. Eu vejo muitos fazendo isso, empurrando a vida espiritual com a barriga, pensando que tem muito tempo. Pensando que ainda, tem muito tempo ainda, eu posso resolver essas questões um pouquinho mais ali para frente. Será que pode mesmo? Alguém aqui sabe o dia que você vai partir? Alguém aqui sabe o dia que o prazo de validade vai ser vencido? Porque nós temos um prazo de validade. Nós temos um tempo aqui determinado. E quando chegar esse tempo, meu irmão, não tem como correr. Não tem como a pessoa fugir. Ela pode ser rica, ela pode ser poderosa, ela pode ser famosa, ela pode ter muito dinheiro, muitos bens, ela pode ser conhecida, ela pode ter, sabe, uma série de pessoas importantes do lado dela, mas quando chegar o tempo da validade dessa pessoa, ela parte. Ou não parte. O pobre morre, o rico também morre. O anônimo morre, o famoso também morre. Todos morremos. E aí? Será que nós temos muito tempo? Pare e pense. Pare e pense. Olha, reflita, pessoal. Pastor, olha, eu tenho vivido uma vida cristã, eu tenho me esforçado, eu tenho me apegado a Deus, eu tenho buscado me consertar, eu tenho buscado me arrepender, eu tenho buscado me aperfeiçoar, eu tenho buscado melhorar a cada dia o meu cristianismo. Então continue, persevere, você está no caminho certo. Continue, insista, persista em agradar a Deus. Você será recompensado por isso. O povo de Israel, os hebreus lá no Egito, eles pegaram o cordeiro, sacrificaram o cordeiro, passaram o sangue nas vergas, eles atenderam eles foram obedientes a todo o ensinamento, a todas as regras que Deus determinou, e eles foram recompensados por isso, ou não foram? Imagine, eu fico imaginando aquelas famílias do povo de Israel, quando a praga passou e eles foram poupados. Na casa dos egípcios havia choro, lamento, tristeza, desespero, mas na casa deles havia paz, esperança, alegria. Há uma diferença. Você quer essa diferença? Coloque a sua vida verdadeiramente debaixo desse sangue, enquanto é tempo. Essa é a Páscoa do Senhor, o verdadeiro, profundo sentido da Páscoa. Diga graças a Deus. Gente, nós vamos ceiar. Aquilo ali, por mais simbólico que seja, por mais simples que seja aos nossos olhos, é sim uma celebração importante. É assim uma celebração decisiva. Se você quer um compromisso verdadeiro com Cristo, viver mesmo debaixo desse sangue, você vai ceiar.
você vai cear. Agora, se você é aquela pessoa que diz assim, não, pastor, eu sei que eu tenho muita coisa para mudar na minha vida, sei que tem muita coisa para ajustar na minha vida, mas eu vou deixar um pouquinho mais ali. É claro, a decisão é sua, a escolha é sua. Mas eu quero dizer para você, eu quero te alertar. Não sei se você tem muito tempo. O tempo passa assim, ó, ou não passa. Hã? Pense aí. Um pouquinho de tempo atrás você era jovem. Um pouquinho de tempo atrás você era criança. Você tem até saudade das lembranças, não tem? Passa assim, ó. Ou passa. Então a gente tem muito tempo negativo. Nós não temos. O tempo é agora. O momento é agora. É o hoje. O que nós temos para trabalhar, pessoal, é o hoje que Deus nos deu. O amanhã a Deus pertence. O que eu tenho que fazer é hoje. O amanhã a Deus pertence. Então se corrige hoje. Se conserte hoje. Se arrependa hoje. Se entregue a Cristo hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode não dar mais tempo. Amanhã as oportunidades podem se cessar para você. Analise. Analise. Cristo quer te salvar. Pastor, Cristo quer me abençoar, sim. Pastor, Cristo quer trazer vitória para mim, sim. Mas muito mais que isso, Ele quer te salvar. O que adianta você conseguir algumas vitórias e ser um perdido? O que adianta você conseguir algumas bênçãos e ser um perdido? A sua vida tem que estar debaixo desse sangue. Você só vai ser poupado se verdadeiramente esse sangue estiver na sua vida. Do contrário, a pessoa será atingida como os egípcios foram lá no passado. Eu quero fazer uma oração por você, pela igreja. Curve a sua cabeça aí, sentado mesmo. Feche os seus olhos. Essa oração que eu vou fazer é para te ajudar. Ajudar você a refletir na sua vida espiritual. Senhor, Tu és o nosso Cordeiro Pascal. Tu és o nosso Cordeiro, que uma vez para sempre se entregou em favor dos nossos pecados, para nos redimir, para nos perdoar. Senhor, perdoa-nos. Lava a nossa vida no teu sangue. Lava a vida dessa mulher, deste homem que está aqui. Que verdadeiramente o significado, o sentido poderoso e verdadeiro da Páscoa venha produzir efeito na vida dessa pessoa. Que essa pessoa venha estar debaixo do teu sangue. Se ela não estava ainda, se alguma coisa a impedia de estar debaixo desse sangue, se alguma coisa a prendia fora desse sangue, a partir de agora, em o nome de Jesus, essas cadeias, essas prisões são rompidas, destruídas, e essa pessoa, ela vai estar debaixo desse sangue. Porque quando vier o juízo, ela será poupada. A semelhança do teu povo, que foram poupados no Egito. Essa pessoa será poupada.
Cobre essa igreja no teu sangue, Senhor. Meu irmão, minha irmã, se arrependa dos seus pecados. Abandone essa prática que você sabe que Deus não se agrada. Abandone esse mundo maldito. Esse mundo entrará em juízo. E não está muito longe disso acontecer. Abandone as práticas mundanas. Abandone a prostituição. Abandone o adultério. Lança fora esse vício da sua vida. Ah, meu irmão, Cristo quer te salvar. Ele não quer apenas te abençoar, não. Ele quer te salvar. Ele entregou a vida dele e derramou todo o sangue dele na cruz para te salvar. Ele quer te salvar de um juízo terrível que virá. Senhor, perdoa essa igreja, Senhor. Lava essa pessoa no teu sangue, Senhor. Pouco tempo nos resta, meu Pai. Nós não sabemos quanto tempo mais temos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Meu Deus, quebranta esses corações. Quebranta a mente dessa pessoa. Meu Pai, quebranta esse orgulho, Senhor. Que não deixe essa pessoa se entregar a Ti. Senhor, faça esse povo entender a verdade da Tua palavra, a profundidade do Teu evangelho. Espírito Santo, está escrito que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então convence essa pessoa. Meu Pai, eu preguei a Tua palavra, mas é o Senhor quem convence. Não sou eu. Ajuda esse homem, Senhor. Ajuda essa mulher. Ajuda essa pessoa, meu Pai, a colocar a sua vida debaixo desse sangue. E jamais tirar a sua vida dali. Ajuda, Senhor. Espírito Santo, faça a Tua obra agora. Assim eu te peço, meu Pai, nesta oração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém, pessoal. Igreja, olha, nós vamos servir a ceia. Os obreiros, por favor, podem pegar ali a ceia. Você quer um compromisso sério com Deus? Pega esses elementos. Você vai pegar esses elementos. Você vai ficar de pé. Nós vamos orar. Quando todos receberem, nós vamos participar juntos. Como a igreja do Senhor que somos. Amém? Glória a Deus. Gente, não vai ser mais uma santa ceia na sua vida. Nós não estamos aqui apenas em um ritual. Tem que haver transformação. Tem que haver transformação. Não vai ser mais uma santa ceia, mas será uma santa ceia da ressurreição. O que estiver morto em você, tudo aquilo que está te levando para a morte eterna, tudo aquilo que está te levando para a condenação eterna, vai ressuscitar. Você vai ser transformado. Você vai ressuscitar para a vida eterna. Diga graças a Deus. Cristo ressuscitou. E com Ele ressuscitou toda a bênção do seu sacrifício. Eu creio. Então, nós vamos servir a ceia. E você vai pegar, vai ficar de pé. E vai adorar ao Senhor. Glória a Deus. Obreiro, em nome de Jesus, pode servir.